Graça e paz, meu querido, minha querida. Eu venho aqui compartilhar mais um dia a palavra do Senhor com você. Mas antes de nós compartilharmos a palavra juntos, eu queria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo a todas as pessoas que você conhece. O Senhor falou algo comigo a respeito dessa palavra que eu vou compartilhar com você. Isso não pode só ficar comigo e com você, temos que compartilhar aquilo que é bom. E no final, nós vamos fazer uma oração. Eu já queria de antemão pedir a você que tem um pedido de oração, você que tem uma necessidade, escreve seu nome, coloque a sua necessidade, que eu vou estar orando por esses dias e vou colocar o seu nome em oração. E assim que receber o seu milagre, porque você vai receber o seu milagre, você volte e compartilhe conosco para que possamos celebrar o Senhor a respeito dessa vitória. Amém, querido? Vamos para a palavra? Queria que você abrisse as escrituras em Marcos, capítulo 14, que vou falar de uma mulher super incrível. No verso 3, Marcos 14, no verso 3, e diz assim: Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando, guarde essa palavra, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por muito mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestai. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Que ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Essa história assim muito conhecida, o vaso de alabastro, a mulher que quebrou o vaso. Eu peguei esse aqui que ele tem escrito também em Mateus, em Lucas, mas eu peguei aqui em Marcos porque fala do quebrar. Essa mulher, ela entrou numa reunião para falar com Jesus. Jesus estava ali à mesa. Você leu comigo? Jesus estava à mesa na casa de Simão, aquele que era leproso. Estava lá compartilhando, talvez fazendo uma reunião entre amigos e falando do reino de Deus. E essa mulher não era convidada naquela reunião. E ela mesmo assim, ela entrou. Por quê? O que eu quero que você preste atenção nessa palavra? Ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, ela colocou no coração: eu preciso adorar o meu Jesus, eu preciso entregar para ele algo de precioso para mim, porque ele me devolveu a vida. Essa mulher estava com um coração cheio de gratidão, cheio de amor, de adoração por Jesus. Ela reconhecia a soberania, a autoridade de Jesus. Ela reconhecia que Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, aquele que viria ao mundo para salvar a humanidade. Ela reconheceu ao ponto de, no final desse texto, fala que em todo o tempo, nunca mais nós esqueceríamos da atitude dessa mulher. E nós estamos aqui, olha, eu e você, compartilhando desta palavra. E o que me chama a atenção aqui, que ela levou esse vaso e ele tinha um valor muito expressivo. E ela foi, esse vaso de alabastro era algo que ela estava guardando, talvez para algum momento muito especial da sua vida. E ele tinha um valor
muito grande. Ela poderia realmente vender e pagar suas contas e viver do resto. Ela poderia fazer tantas coisas com esse valor desse nardo, desse perfume, mas ela falou: nada é mais importante do que entregar a minha adoração ao meu Jesus. E assim ela fez, ela entrou, ela não foi convidada para aquela reunião, ela entrou naquela reunião e ela foi em direção a Jesus. A gente vê muitas cenas dessa cena, né, desse momento aqui, a mulher secando os pés de Jesus com seus cabelos, derramando óleo, mas o que me chama a atenção aqui, que fala que ela quebrou aquele vaso. Então, ela entregou algo que ela nunca mais poderia pegar de volta. E a minha pergunta para você é: você tem entregado a sua adoração a Deus? E eu acredito que sim, que se você está aqui comigo, com certeza você já deve ter entregado muitas das suas adorações, muito aquilo que é valioso para você, para Jesus. Mas no momento de dificuldade, no momento que você se sente só, será que você não vai lá e pega de volta? Eu não quero mais adorar Jesus. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu não vou mais fazer as minhas orações, não vou, porque Deus não está me ouvindo. Essa mulher não. Ela foi e entregou. E ela falou assim: ainda que eu volte a ter necessidades, eu não volto mais tirar aquilo que eu dei para Jesus. Ela que quebrou. Leia comigo, ó. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o vaso. Não tinha mais como recuperar. O perfume estava dentro daquele vaso e ela quebrou. Ela poderia simplesmente abrir e derramar. Mas não, ou derramar um pouco, ou derramar só um pouquinho, ou enfiar o dedo naquele balo e colocar na cabeça de... Não, ela derramou tudo na cabeça de Jesus. Olha o nível de entrega dessa mulher. Ela poderia pensar assim: Jesus vai ficar bravo comigo, eu vou lambuzar ele de óleo. Ela não pensou nas consequências daquela adoração. Ela não pensou nas consequências do que poderia surgir após a entrega dela. Ela simplesmente quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. E me faz lembrar dos Salmos, né? Que quando o óleo vem sobre a cabeça e unge o rosto e derrama sobre todo o corpo. Foi isso que essa mulher fez. Ela entregou a Jesus a sua adoração, o seu precioso. Ungiu, enquanto aquele óleo ia descendo sobre o corpo de Jesus, ela se prostrou aos pés. Ela não se importou o que as pessoas poderiam pensar de uma mulher prostrada aos pés de um homem. E ela se entregou ali chorando, agradecendo a Jesus por toda a obra maravilhosa que Deus havia feito dentro dela. Porque a partir daquele momento ela era uma nova mulher. E ela chorava e secava os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus ali contemplando e recebendo aquela adoração. E ele começa a observar aquele ambiente. As murmurações: nossa, por que derramar? Poderia vender, dar aos pobres? Por que você vai entregar a sua oferta? Por que você vai entregar? Por que você vai para a igreja e não está acontecendo nada? Não está mudando nada na sua vida? É isso que muitas vezes a gente ouve. E sabe o que acontece? Diferente dessa mulher, a gente para ouvir. O que você falou? A gente dá atenção. A gente se constrange porque a gente está indo por culto. A gente se constrange de andar com a Bíblia na mão. Agora eu coloco a Bíblia no meu celular. Ninguém precisa saber que eu sou crente. Aquela mulher, ela não se importou com nada disso. Ela entregou a adoração ao Senhor e recebeu a atenção de Jesus para a eternidade. Foi o que colocou aqui no verso 9, que aquela atitude seria para a memória dela para o resto da eternidade. E a minha pergunta para você: o Senhor faz essa pergunta para mim e para você nesse dia chamado hoje. Você tem entregado a adoração a mim? O Senhor nos pergunta hoje. E o que você está me entregando? Você vai pegar de volta? A sua fé, o seu compromisso, o seu valor,
a sua entrega, você vai querer de volta ou você está entregando a mim? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Por que não fazer igual aquela mulher? Não, eu vou quebrar. Eu não vou olhar mais para o meu passado. Eu não vou olhar para aquilo que me prendia no passado. Não, eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para aquilo que eu quero seguir daqui para frente. E essa é a minha pergunta para você, a minha pergunta. Vamos seguir Jesus sem ficar olhando para trás? Ah, mas aconteceu aquilo, aconteceu isso, eu ouvi isso, tenho vergonha. Pare, meu querido, minha querida, segue Jesus. Vamos seguir Jesus sem olhar para trás. Vamos fazer como aquela mulher. Vamos quebrar aquilo que eu estava aguardando para um momento de oportunidade. Não, oportunidade é agora, é agora. É agora que você tem que quebrar tudo aquilo que te prende no passado, tudo aquilo que te prende nessa vida de dor, de fracasso, de derrota. E falar, Senhor, tá aqui a minha vida. Eu não sei o que fazer, eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te seguir, me ajuda. Amém, meu querido, minha querida? Ore comigo. Feche seus olhos onde você está, se você puder. Se você estiver num local onde você não pode fechar seus olhos, eleve seu pensamento a Jesus. Apresente a Deus a sua causa. Mas você que pode, ore comigo com os olhos fechados. Senhor Jesus, está aqui essa pessoa, Pai, juntamente comigo, orando nessa concordância. Eu sei, ó Pai querido, que muito mais o Senhor fará na vida desta pessoa, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, eu não sei qual é a necessidade que o teu filho, a tua filha tem no dia de hoje, mas o Senhor é um Deus que contempla todas as coisas. O Senhor, no Salmo 139, diz que antes da palavra chegar à minha boca, o Senhor já a conhece toda. O Senhor tem todos os meus dias muito bem determinados e escritos no seu livro. Então não há nada encoberto, nada escondido do Senhor. Pai querido, a nossa vida está clara diante de Ti. Aí a minha pergunta, por que não o Senhor não me ajuda? Porque eu preciso pedir. E neste dia chamado hoje, juntamente com esse meu irmão que ora comigo, juntamente com essa minha irmã querida que ora comigo, Senhor, nós oramos declarando o teu poder sobre as nossas vidas. Nós declaramos que precisamos do Senhor e nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo. E hoje nós queremos quebrar o vaso de alabastro e derramar sobre Ti, Jesus, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor diante do Senhor, sobre Ti, Jesus. O Senhor é o nosso amado. Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai querido, Pai amado, esse meu querido, essa minha querida, entra com o Teu poder e nessa necessidade que ele está vivendo, entra com providência, meu Pai, traga cura, traga libertação, transforma, Pai, em nome de Jesus, a vida do teu filho, da tua filha. Senhor, muitas vezes ele se sente só, olhando para os lados, não tendo com quem compartilhar a sua dificuldade. Às vezes se constrange, não querendo compartilhar, porque medo do julgamento. Nós vemos em tempos difíceis, onde todos julgam, mas o Senhor não é aquele que julga. O Senhor veio para salvar e para libertar. Então entra na vida do meu irmão e da minha irmã e transforma. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, entra no mais profundo do oculto do coração do teu filho, Pai, e muda tudo, transforma, traz alegria, traga paz, Senhor, traga refrigério, aquele que está precisando no dia de hoje de uma provisão financeira, oh, aleluia, o Senhor vai providenciar hoje a providência para ti, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus poderoso, não há nada demasiadamente impossível para Deus. Você só precisa crer. Então creia, meu amado, creia, minha amada, que Deus está trabalhando ao seu favor. Hoje você pode estar vivendo um momento difícil, mas creia que o Senhor se levantou do seu trono para
operar na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, e graças a Deus. Fica essa palavra no coração. Você que foi tocado por essa palavra, por essa oração, coloque aí, comente, compartilhe, envie essa mensagem para um querido seu que é especial, uma querida sua. Fale com ele, fale, olha, eu vi essa mensagem, ela falou comigo e vai falar contigo. Você que precisa de uma oração, escreva aí nos comentários, olha, a área da minha vida é financeira, é sentimental, é familiar. Nós estaremos orando por você. Amém, meu querido? Não esqueça, curte, compartilha e comente. Segue esse canal, ajude a engajar para que mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra. Fique na paz do Senhor.